Vamos para a nossa próxima conversa. Deixa eu pegar aqui as minhas informações, porque a gente vai falar sobre Covid-19, a gente falou agora sobre vacina, vamos continuar esse papo vacinação aqui na capital paulista. Um estudo divulgado pelo Instituto Polis mostrou que a vacinação contra a Covid é mais lenta em bairros de população com maioria negra. Pois é. A cobertura vacinal ainda é maior em regiões centrais, apesar dos bairros periféricos registrarem maior mortalidade pela Covid. Quem vai trazer os detalhes aqui para a gente é o médico sanitarista, o Jorge Caiano, que é pesquisador do Instituto Polis. Olá, doutor Jorge, como você está? Tudo bem? Oi, Thalita, boa tarde. Eu estou bem, espero que você também. Eu estou assistindo a sua performance, está bem animada e, pelo visto, está acreditando bastante nos rumos da CPI, né? Que eu acho que interessa a todo mundo. Todo mundo tem que estar bem de olho nessa história toda, porque nós precisamos de um desfecho rápido, o mais rápido possível, né? E não é de se jogar muita esperança nessa internação, né, desse sujeito genocida. Em relação à vacinação, o Instituto Polis traz esses dados, esses alertas, né, em relação a como tem sido a vacinação na capital paulista. E o que acontece aqui na capital, inclusive, acaba refletindo em outras cidades, acaba acontecendo mesmo em outras capitais e outras cidades por todo o Brasil. Mas na capital paulista, principalmente, é isso, né, Jorge? Há uma vacinação de segunda dose muito mais eficiente em regiões centrais do que em regiões periféricas, onde estariam a maioria das mortes causadas pela Covid. E isso é um erro primário ali do esquema de vacinação que está acontecendo na capital paulista. Sim, certamente nós estamos acompanhando o processo de vacinação e fazendo um cotejamento com as informações sobre a incidência maior de casos de Covid nas periferias e um número muito maior, bem maior do que o que deveria acontecer nessas regiões. E o que a gente tem constatado é que, infelizmente, o padrão de vacinação também segue esta mesma situação pelo inverso. Quer dizer, as regiões mais bem de situação com menos casos e menos mortes está tendo maior cobertura vacinal, que são as regiões mais ricas da cidade, com predomínio da população branca, e as regiões mais periféricas, mais vulneráveis, com maiores números, né, de casos e mortes, inclusive de idosos, mas não apenas de idosos, né, é da população economicamente ativa que está morrendo muito mais. Nessas populações a vacinação está muito mais atrasada. Isto é uma situação que eu queria acentuar muito essa leitura, viu, Thalita? Se a gente for falar nos princípios essenciais do SUS, Sistema Único de Saúde, são 4 princípios, né? A universalidade, a integralidade, a equidade, que a gente pode traduzir como justiça social, e a participação social. E a equidade está sendo solenemente pisoteada no programa de vacinação, e eu digo isso não só na cidade de São Paulo, quando a gente compara as regiões mais ricas e as regiões mais pobres, porque é uma injustiça essencial, digamos, né? Por que a população que morre mais é menos vacinada? Qual é o motivo disso? E essa questão da política pública não estar sendo orientada pela busca da justiça social é muito grave. Isto é uma competência do Sistema Único de Saúde e nós não podemos desconsiderar e fazer de conta que não tem nada a ver. Tá certo? Isto, a Secretaria tem mecanismos de acompanhamento da vacinação e tem condições perfeitas de fazer a comparação entre as diversas situações da cidade. Afinal, são 12 milhões de pessoas e são regiões totalmente heterogêneas, né? Bastante desiguais. E a preocupação da Secretaria deveria ser de concentrar
os seus esforços e a sua atenção exatamente nas populações mais vitimadas pela Covid. E não é o que a gente percebe pelo resultado da vacinação. Vamos trazer os mapas aqui? Tem um primeiro mapa que é do início de junho, da vacinação na capital paulista, que mostra um pouquinho disso que a gente estava comentando até agora. Coloca para a gente, Gui, por favor, aquele primeiro mapa. Não é esse, os outros mapas. Esses aí, olha aí, taxa de vacinação da população adulta, segunda dose. Sempre segunda dose, daqui a pouco o doutor Jorge fala por que é importante, inclusive, que sempre que a gente for ter esse debate, fala sobre segunda dose. E daí a gente vê ali, olha, a grande porcentagem de vacinados com segunda dose, amarelinho, está na região central da capital paulista. No entanto, o mapa ao lado, do lado direito, mostra onde acontecem as mortes pela Covid, as regiões em verde. E é justamente nas regiões mais periféricas, com mais mortes. Então, assim, são dois gráficos bem contrastantes que mostram um pouquinho disso tudo que o doutor Jorge falou para a gente. E daí tem um mapa um pouco mais atualizado, com dados agora do final de junho da vacinação. Pode colocar aquele outro, Gui? Que é um pouquinho do que está acontecendo em relação à segunda dose, realmente, ali da vacinação, agora mais atualizado do fim de junho, mas mostrando essa questão de Paraisópolis, ali no meio de uma região central, mas com um índice de vacinação de segunda dose muito baixo. Explica para a gente por quê, doutor Jorge. Então, esse mapa ele foi produzido ontem, né, pela equipe de urbanistas do Polis, que dá um trabalho relativamente grande fazer esse mapa, porque ele revela a vacinação das pessoas pelo endereço de moradia. É muito importante isso, porque não é uma extrapolação de dados de vacinas por posto de vacinação, né? Os drive-thrus, por exemplo, as pessoas acessam, mas esse mapa está mostrando as pessoas que foram vacinadas pelo seu endereço. E a gente consegue, então, identificar nesse mapa 310 áreas da cidade de São Paulo. Né? São mais do que os 96 distritos administrativos. Né? Então, é um detalhe um pouco maior de informações. E a segunda dose, né, que Thalita, você falou sobre a importância da segunda dose, e eu quero reforçar bastante esse aspecto, né? Primeira dose é melhor do que nenhuma, mas ela não resolve o problema da pandemia, não resolve a proteção das pessoas vacinadas em primeira dose. O que importa para efeitos de proteção e redução de gravidade da doença, de internações e mortes, são as pessoas vacinadas em 2 doses. Então não tem conversa, e toda a propaganda que vem sendo feita de que o governo está acelerando a vacinação, portanto, daqui a pouco a gente pode abrir tudo e tudo mais, é um engodo, né? É uma desinformação que não deveria ser assim. O governo deveria acentuar sempre a preocupação pela segunda dose, que tem que atingir 90% da população de mais de 18 anos, não só na cidade de São Paulo, mas também em todo o estado, em todo o país. E é segunda dose, segunda dose, segunda dose. Isso tem que ser falado sempre. O que nós estamos vendo aí nesse mapa, o que a gente destacou um pouco a situação de Paraisópolis, é que a vacinação avançou neste mês de junho, não houve grandes interrupções de fornecimento de vacinas, e, portanto, a situação é diferente da situação mostrada naquele mapa anterior, mas o padrão de desigualdades continua, né? Se a gente olhar direito, né, comparando com o mapa anterior, existe um pedaço na Zona Norte que ficou um pouco mais amarela do que antes. Né? Então, lá naquela região, houve uma espécie de um aumento que aproximou esse trecho da Zona Norte, que é principalmente Santana, da região mais, que a gente chama do centro expandido da cidade, que é a área mais rica da cidade, que é esse grande amarelo que aparece aí. Agora, muito perto dessa grande área, existe uma favela. É a favela de Paraisópolis. Então, foi feito esse destaque, mostrando aquele trechozinho que parece um vaso, é o distrito da Vila Andrade. E dentro da Vila Andrade, existe o trechinho pequeno
uma pequena área onde moram 65 mil pessoas. E esse trechinho é o trechinho com a menor vacinação na cidade de São Paulo. Então, quem olhar o mapa vai perceber que nós estamos com uma vacinação variando, digamos, de 4% até 31,5%. Né? O 4% é Paraisópolis. Se a gente for olhar 31,5% de algumas áreas, né, com maior vacinação, é Pinheiros, Alto de Pinheiros, a diferença é de mais de 7 vezes. Esse número, essa diferença é tão gritante e num programa de vacinação pública. Né? Ninguém está pagando, mas quem tem melhores condições de vida e quem está pagando menor tributo, porque todo mundo está pagando um alto custo, né, de sofrimentos e mortes por pandemia, mas quem mais sofre, quem mais morre, está sendo menos protegida pela vacina. Isto é que é inaceitável do ponto de vista da equidade social, que a gente traduz como justiça social. Né? É papel dos governos trabalhar pela redução das desigualdades sociais, porque esta é, na essência, a responsabilidade dos governos. É trazer, digamos, um pouco de paz social, reduzindo desigualdades que também se traduzem em redução da violência, se traduzem em redução das mortes, né, de negros, tanto pela polícia quanto por motivos banais e vários problemas relacionados com drogas e tudo mais, né, e que melhoram bastante com a redução das desigualdades sociais. A nossa situação em termos de sociedade já é tão grave, né, e já era grave na situação antes da pandemia, e a pandemia agravou tudo, né? Agravou o aumento do desemprego, aumentou a fome das pessoas na cidade de São Paulo e na periferia, nas regiões, mesmo no ABC e mesmo na região de Osasco, na região de Guarulhos, as populações periféricas estão passando fome hoje por conta do desemprego e por conta da crise gerada e agravada pela pandemia. E, ao mesmo tempo, o que deveria ser esperado das ações públicas, que seria proteger melhor essas populações mais afetadas pela pandemia, a gente não está observando isso no programa de vacinação. Isso é um questionamento muito grave que precisa ser cobrado, né, dos poderes públicos, e eu coloco o governo do estado e o governo municipal como corresponsáveis, já que a gente nem pode mais acreditar que esse governo federal é presidido por um genocida, né? E quando a gente fala genocida, é Hitler, tem que falar do nome certo, né? E ele está presidindo e desandando todo o programa de combate à pandemia, e nós estamos com mais próximo, né, de 500 mil de óbitos por Covid. É um número que está subestimado, e sendo que 400 mil dessas mortes poderiam ter sido evitadas por ações comandadas pelo SUS, se o SUS tivesse sido liberado, né, e não amarrado e seguro por um general durante tantos meses para não funcionar, para deixar a população pegar a Covid nessa torcida imbecil e homicida pela busca da imunidade coletiva com o vírus, o que é uma grande vergonha. É como se a gente imaginasse que poderia combater o sarampo, todas as crianças pegando sarampo. Que absurdo é esse? Ah, e a vacinação, ela é eficaz. Tem que ser falado isso com todas as letras, mas só com 2 doses e, portanto, a vacinação, que é tão importante, deveria proteger melhor as populações mais atingidas. Esta é uma lógica que deveria ser seguida como regra, não só na vacinação, né? Em todos os serviços de saúde, de serviços de educação, os melhores professores e mais bem remunerados deveriam estar atuando na periferia, junto às populações com maiores dificuldades de acesso a uma boa educação. Isso tudo
todo mundo sabe dessa história toda e que tem a ver com políticas públicas, responsabilidade dos governos e que nós precisamos centrar a nossa atenção, né, não para saber se um ou outro imbecil furou a fila ou se ele tomou uma terceira dose, né? E eu já vou dizer também mais uma coisinha que é absurda, né? Aparentemente, o governo e as autoridades ficam preocupadas quando uma pessoa de alto coturno, né, toma uma terceira dose às escondidas e tal, e quer processar, quer multar, quer prender, não sei mais o quê. No entanto, nós sabemos que existem instituições privadas, lógico, fazendo terceira dose como regra, ao arrepio da lei e do Programa Nacional de Imunização. E eu pergunto, será que alguém está olhando isso? E eu estou dizendo isso de público porque não é um indivíduo que está fazendo furar e tomar uma terceira dose. Tem instituições vacinando os seus funcionários com terceira dose, contrariando frontalmente o Programa Nacional de Imunização. E eu pergunto, o governo está olhando isso? Eu tenho a impressão, eu vou dizer isso claramente, que é do conhecimento do governo e ele faz de conta que não é com ele. Isso é muito ruim, né? E a hora que isso vazar, e eu estou já anunciando isso, porque isso, estou falando porque é sabido. E o governo sabe. E ele deveria coibir isso por parte das empresas, porque aí passa a ser uma política empresarial ficar fazendo terceira dose dos seus funcionários para eles não ficarem doentes. Quando falta vacina em primeira e segunda dose da população da periferia, e inclusive de idosos. Imagine o que é isso, né? Se isso pode ser aceito, né? Com a gente ficando calado e inerte diante de situações tão injustas quanto essa que eu estou levantando. Doutor Jorge, o netinho está aí. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente, viu? Muito obrigada. Assim, qualquer atualização que vocês tenham em relação a essa verificação, essa análise que vocês fazem no Polis, traga aqui para a gente, por favor. A gente volta a falar sobre isso, inclusive sobre a cobrança que está sendo feita à Prefeitura de São Paulo, ao governo do Estado. A gente volta a falar sobre isso também numa próxima oportunidade, tá bom? Agradeço demais a sua participação. Deixa eu só fazer um recadinho, um último recadinho, bem rapidinho. Nós estamos fazendo estudos associando as mais altas taxas de mortalidade com algumas ocupações, né? E entre as ocupações, uma das mais importantes, que tem gerado muitas vítimas silenciosas, é a das empregadas domésticas, né? E se a gente for olhar professores, neste ano de 2021, nós temos muito mais mortes de professores, principalmente do ensino fundamental, né? E que é muito grave também. Então, eu acho mesmo que se a gente tiver a oportunidade, a gente gostaria de estar mostrando essas informações. E na TVT, né, esse tema do trabalho, da ocupação e as mortes que afetam mais algumas ocupações, né, uberistas, por exemplo, é muito importante que todo mundo conheça, né, e também cobre providências para proteção desses grupos, né, de trabalhadores, né, que estão morrendo mais pela pandemia. Obrigado. Perfeito. Já está na nossa pauta, a gente já agenda a próxima participação, então. Obrigada, doutor Jorge. Um abraço para você e até uma próxima. Até outra hora.